desvendando a força inigualável de Sansão e a queda que abalou sua fé. Nas terras ancestrais de Israel, vivia um homem de força lendária, Sansão. Escolhido por Deus antes mesmo de nascer, Sansão era dotado de uma força sobre-humana, capaz de aniquilar exércitos com a mera queixada de um jumento. Contudo, sua maior batalha não era contra inimigos externos, mas sim contra suas próprias vulnerabilidades. Seduzido pela ardilosa Dalila, Sansão revelou o segredo de sua força, seus longos cabelos. Traído e capturado pelos filisteus, Sansão perdeu tudo à visão, a liberdade e sua força. Mas, em um ato supremo de redenção, ele clamou a Deus por uma última chance. Com força renovada, ele derrubou as colunas do templo filisteu, sacrificando-se para derrotar seus adversários. Quer se aprofundar nessas histórias épicas e inspiradoras? Então se junte a nós. Inscreva-se em nosso canal e embarque nessa jornada de fé e descoberta. Heróis da Fé, onde a história se une à inspiração. A história de Sansão começa com um anjo aparecendo a uma mulher israelita estéril. O anjo anunciou que ela conceberia um filho dedicado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começaria a libertar Israel do domínio opressor dos filisteus. O anjo instruiu a mãe de Sansão a se abster de álcool e alimentos impuros. Manoá, ao ouvir a notícia, orou para que o anjo retornasse para dar mais instruções. O anjo reapareceu, reiterando as restrições alimentares e enfatizando o futuro papel de Sansão. Manoá ofereceu um holocausto ao Senhor, reconhecendo a natureza divina deste encontro. As circunstâncias milagrosas que cercam o nascimento de Sansão prenunciavam sua vida extraordinária. Ele estava destinado à grandeza, escolhido por Deus para libertar seu povo. Esse chamado divino moldaria suas ações e, por fim, o levaria por um caminho de triunfo e tragédia. A aparição do anjo encheu a esposa de Manoá de alegria e admiração. Ela aguardava ansiosamente o nascimento de seu filho prometido. O voto nazireu era um compromisso sagrado com uma vida de separação e devoção a Deus. A adesão de Sansão a esse voto, particularmente seu cabelo sem corte, era a fonte de sua força extraordinária. Esse voto o conectava diretamente ao poder de Deus. O cabelo sem corte simbolizava a dedicação de Sansão ao Senhor. Essa manifestação física de seu voto servia como um lembrete constante de seu status especial. À medida que Sansão crescia, o Espírito do Senhor começou a se agitar dentro dele. Ele exibiu incríveis feitos de força, prenunciando seu futuro papel como libertador de Israel. Sua força foi divinamente concedida, demonstrando o favor de Deus sobre ele. Um dos primeiros relatos da força de Sansão envolve um leão que ele despedaçou com as próprias mãos. Esse ato de força sobre-humana demonstrou seu poder dado por Deus. Aterrorizou os filisteus que o testemunharam, servindo como um aviso de seu potencial. Outro exemplo envolveu uma charada que ele propôs durante um banquete com os filisteus. Quando eles trapacearam para resolvê-la, Sansão matou 30 homens para fornecer as vestes que apostou. Este incidente intensificou ainda mais o conflito entre Sansão e os filisteus. As ações de Sansão, embora violentas, foram movidas pelo desejo de se opor à opressão filisteia. Sua força era uma arma contra a tirania deles. Suas ações, embora brutais, foram uma resposta a uma ocupação hostil. O primeiro casamento de Sansão com uma mulher filisteia marcou uma virada em sua vida. Na festa de casamento, Sansão propôs uma charada aos convidados filisteus. Eles recorreram a truques para obter a resposta da esposa de Sansão. Quando os filisteus responderam corretamente, Sansão ficou furioso. Ele matou 30 filisteus para pagar sua aposta. Este incidente prenunciou a escalada do conflito entre Sansão e seus inimigos. Após o incidente na festa de casamento, Sansão voltou para descobrir que sua esposa havia sido dada a outro homem. Enfurecido,
Ele buscou vingança capturando 300 raposas, amarrando suas caudas e prendendo tochas nelas. Ele soltou as raposas nos campos de grãos filisteus, incendiando-os e destruindo suas plantações. Este ato de sabotagem foi um golpe devastador para a economia filisteia. Os filisteus, buscando retribuição, queimaram a esposa de Sansão e seu pai. Esse ato de crueldade alimentou ainda mais a fúria de Sansão e solidificou seu ódio pelos filisteus. Sansão respondeu com outro ato de violência, massacrando muitos filisteus em Leí. Ele sozinho infligiu pesadas baixas em suas forças. Este ato cimentou sua reputação como um guerreiro temível. Solidificou o medo que os filisteus tinham dele. O ciclo de violência entre Sansão e os filisteus continuou a aumentar. As ações de Sansão demonstraram seu poder de infligir danos graves. O próximo relacionamento significativo de Sansão foi com Dalila, uma mulher filisteia. Esse relacionamento provou ser sua ruína. Dalila foi manipulada pelos senhores filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. Foi-lhe prometida uma recompensa substancial. Dalila, movida pela ganância, questionou Sansão persistentemente sobre a fonte de seu poder. Sansão, cego por sua paixão por ela, inicialmente deu-lhe respostas falsas. Apesar das repetidas traições de Dalila, Sansão continuou a sucumbir aos seus encantos. Seu amor por ela o cegou para o perigo que ela representava. A fraqueza de Sansão por Dalila provou ser sua falha fatal. Essa fraqueza acabou levando à sua queda. Finalmente, Sansão sucumbiu ao questionamento implacável de Dalila. Ele revelou o verdadeiro segredo de sua força: seu cabelo sem corte, o símbolo de seu voto nazireu. Ele confessou que se seu cabelo fosse raspado, ele perderia sua força e se tornaria como qualquer outro homem. Com esse conhecimento, Dalila traiu Sansão. Enquanto ele dormia em seu colo, ela chamou um filisteu para raspar sua cabeça. Quando ele acordou, ele não sabia que sua força havia desaparecido. Os filisteus o capturaram facilmente. Cegaram Sansão e o levaram para Gaza, onde o aprisionaram e o forçaram a moer grãos. Esta foi uma derrota humilhante para Sansão, reduzido de um poderoso guerreiro a um escravo cego e impotente. A captura de Sansão marcou uma virada trágica em sua vida. Ele ficou para contemplar as consequências de suas ações e a loucura de seu amor por Dalila. Cego e aprisionado, Sansão sofreu tratamento severo nas mãos dos filisteus. Eles o forçaram a realizar trabalho servil, moendo grãos na prisão. Este foi um forte contraste com sua vida anterior como um poderoso guerreiro. Apesar de seu sofrimento, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente, simbolizando o lento retorno de sua força e sua conexão com Deus. Representava um vislumbre de esperança em sua situação sombria. O aprisionamento de Sansão foi um tempo de reflexão e arrependimento. Ele teve tempo para contemplar seus erros e as consequências de suas ações. Ele foi forçado a confrontar sua própria fraqueza e sua vulnerabilidade à tentação. Os filisteus se alegraram com a captura de Sansão, acreditando que finalmente haviam neutralizado a ameaça que ele representava. Os senhores filisteus realizaram um grande festival no templo de Dagon, seu deus. Eles trouxeram Sansão para entretê-los, zombando dele e se regozijando com sua humilhação. Sansão, no entanto, tinha um plano. Ele pediu para ser posicionado entre os dois pilares centrais que sustentavam o templo. Ele secretamente orou a Deus por força uma última vez. Com renovada força, Sansão empurrou os pilares com toda a sua força. O templo desabou, matando Sansão e um grande número de filisteus. Em seu ato final, ele infligiu mais danos aos filisteus do que jamais havia feito antes. O ato final de desafio de Sansão foi uma prova de seu espírito inabalável. Mesmo na derrota, ele encontrou uma maneira de atacar seus inimigos.
Ele sacrificou sua própria vida para derrubar o templo filisteu e matar seus líderes. A morte de Sansão foi um fim trágico para uma vida repleta de triunfo e tragédia. Ele era um herói imperfeito, propenso a ações impulsivas e suscetível à tentação. No entanto, ele também era um poderoso guerreiro que lutou por seu povo. Apesar de suas falhas, Sansão é lembrado como uma figura-chave na história israelita. Ele era um símbolo de força e resistência contra a opressão. Sua história serve como um conto de advertência sobre os perigos do orgulho e a importância de permanecer fiel à sua fé. O legado de Sansão é complexo, admirado por sua força e coragem, mas também criticado por suas más escolhas. Sua história é um lembrete de que mesmo os mais fortes entre nós podem ser vítimas de nossas próprias fraquezas. A vida de Sansão fornece uma lição valiosa sobre a natureza da força e fraqueza humana. Sua história mostra que a verdadeira força não vem apenas do poder físico, mas também da integridade espiritual e moral. A história de Sansão é uma história atemporal que continua a ressoar com os leitores hoje. Explora temas de força, fraqueza, traição e redenção. A vida de Sansão foi um paradoxo, abençoado com força incrível, mas desfeito por suas próprias fraquezas. Sua história demonstra que o poder físico não é páreo para as falhas morais e espirituais. Apesar de suas falhas, a história de Sansão oferece uma mensagem de esperança. Mesmo em seus momentos finais, ele encontrou uma maneira de alcançar a redenção. A história de Sansão é um lembrete de que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, podemos encontrar a força para superar a adversidade. É uma história de esperança e redenção, lembrando-nos de que mesmo os mais imperfeitos entre nós podem alcançar a grandeza.